Boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas presentes. Mais uma vez, com grande satisfação. Hoje a sala já começa com 30 pessoas, o que é um número muito positivo por se tratar de um feriado, né? Mas eu vejo que a maioria dos que estão sempre acompanhando ao vivo estão aqui. Queria dizer meu boa noite também para quem está acompanhando pelo YouTube. Queria dizer boa noite para quem está acompanhando pela rádio da Rede Amigo Espírita, para você que acompanha pelo SoundCloud também da Rede Amigo Espírita, que disponibiliza em várias plataformas para que seja possível todos alcançarem esse estudo, né? E esse estudo também alcançar a todos. Para o pessoal que está aqui, boa noite da Virgínia, de Porto Alegre, o José de Auriflama, o outro José, Gisele, tem pessoal também de São Paulo aqui pela primeira vez, a Fernanda, seja bem-vinda, o Expedito, o Glaucio, a Betina, que conseguiu chegar no ao vivo aqui, tá lutando para conseguir desde o começo, mas conseguiu. Boa noite a todos vocês, ok? Quem está chegando agora, se você tiver alguma pergunta ao longo do estudo, é só colocar aqui no chat, tá? Que na medida do possível eu vou responder. Mesmo que eu não responda, tem pessoas gabaritadas para responder no chat também, tá? Então fiquem à vontade. É isso aí. Estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Valdo Franco e Joana de Ângeles. Esse estudo é uma realização da Rede Amigo Espírita. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Hoje estamos no encontro de número 9. É a última parte do capítulo 1.2, o capítulo 1 denominado Ser Real, e a subdivisão 1.2, Interação Espírito-Matéria. Hoje é a parte número 4, portanto, a última. Dando continuidade, a Mauralice também de Goiânia, deixando aqui um boa noite. Dando continuidade, então, como encerramos o estudo número 8 na semana passada, trabalhando sobre a elaboração de conflitos e a importância de elaborar os conflitos e não de ficar ressentindo eles ou remoendo eles como um linguajar mais comum. Quando a mente elabora conflitos, ressentimentos, ódios que se prolongam, os dardos reagentes disparados desatrelam as células dos seus automatismos que degeneram, dando origem a tumores de vários tipos, especialmente cancerígenos, em razão da carga mortífera de energia que as agride. E aí foi mostrado uma experiência, né? Foi relatada uma experiência que provou que aqueles indivíduos que têm menos capacidade de externalizar as suas emoções, que guardam elas mais para si, têm uma quantidade altíssima a mais de chance de desenvolver um câncer. Ok? Então aqui eles estão nos trazendo a importância de elaborarmos os conflitos, portanto, de não ficarmos guardando eles para nós, usar ele para algum motivo. A elaboração, no sentido psicológico, ela significa pegar aquilo que existe, né, aquele fenômeno, aquele dado, e transformar aquilo em algo que seja positivo. Isso seria elaborar. Você teve um término de um casamento, você passou por um adultério, você perdeu seu filho num acidente de carro ou foi assassinado. São situações, são fenômenos, muitas vezes que parecem ser vistos só com o lado negativo, mas existe um lado positivo nisso. Nem sempre é fácil achar, nem sempre é rápido, mas é possível. Então, diante dessas possibilidades que a vida vai nos trazendo, é importante então que nós saibamos tirar o que tem de bom nisso tudo. E este processo de extrair o que tem de bom é a elaboração. A Diva de Niterói também deixando um oi aqui. Então, outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem como forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão, esfalecendo a organização celular e a respectiva mitose.
facultando o surgimento de focos infecciosos resistentes a toda terapêutica, por permanecer o centro desencadeador do processo, vibrando negativamente contra a saúde. Nesse estudo de hoje especificamente, alguns parágrafos são bem extensos e não dava para cortar, né? Então, nós vamos trabalhar com bastante calma. Outras vezes, os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem como forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão. Aqui eu já vou começar também a pensar e entender que a autopiedade, ela é um nível de adoecimento, tá? Dentro da área da dependência química, quem frequenta narcótico anônimo, alcoólico anônimo, sabe que a autopiedade é extremamente combatida nesse meio, né? Que não importa o discurso que o indivíduo venha, a culpa dele usar droga é dele, a responsabilidade disso. E quem vai tirá-lo disso é ele. Não adianta ficar culpando mãe, ficar culpando pai. E dentro desse processo, na orientação humana, de forma geral, é difícil encontrar seres humanos que assumam a responsabilidade pelas suas dores. Tem sempre esse campo de projeção, esse campo de transferir responsabilidades, que começa pela autopiedade. Os anseios insatisfeitos dos sentimentos convergem como forças destruidoras para chamar a atenção nas pessoas que preferem inspirar compaixão, esfacelando a organização celular e a respectiva mitose. Aqui uma caminhadinha. Mitose é um processo de divisão celular, já que a partir de uma célula formada, originam-se duas células com a mesma composição genética, mesmo número e tipo de cromossomos, mantendo assim inalterada a composição e teor de DNA característico da espécie. Então, a mitose implica nos seres pluri- ou multicelulares, tem três funções básicas: crescimento corpóreo, regeneração de lesões e renovação dos tecidos. Porque à medida que nós vamos nos desenvolvendo, né, o Vitor, quando nasceu, tinha lá alguns centímetros e agora eu tenho uma estatura bem maior. Então, o que está formando esse corpo novo? São aquelas células que eram pequenininhas e ficaram grandes? Ou são várias outras que foram se criando? Esse processo de criação, onde elas vão se dividindo, é chamado mitose. Então, voltando aqui. Tanto esse comportamento do corpo, tá? Estes sentimentos, eles vêm como forças destruidoras para chamar a atenção. Também de pessoas que gostam de chamar a atenção. Esfacela a organização celular e a respectiva mitose, facultando o surgimento de focos infecciosos resistentes a toda terapêutica, por permanecer o centro desencadeador do processo, vibrando negativamente contra a saúde. E aí é possível entender que o ser humano ele vai se desenvolvendo em alguns aspectos e algumas coisas que antes funcionavam não funcionam mais. Algumas vacinas que funcionavam em algumas pessoas não funcionam. Algumas doenças que antes destruíam os seres humanos agora já não destroem com tanta facilidade. Então, de forma geral, quando eu fico vibrando negativamente, essa força toma uma forma, tá? E a partir do momento que ela toma essa forma, ela começa a alterar toda a composição dos mecanismos celulares do meu corpo, como as células reagem, porque antes de qualquer coisa elas são seres vivos. Então, se elas estão ali o tempo todo sendo bombardeadas por ódio, é claro que elas vão alterar a forma de trabalhar. E alterando a forma de trabalhar, todo o corpo vai se alterar, só que não de uma forma específica, em cada indivíduo de um jeito. Um dado aqui importante, ó. Anseios insatisfeitos. Anseios insatisfeitos. Eu tenho que ficar atento, então. Mas significa que todos os meus anseios têm que ser satisfeitos? Não, porque aí eu seria um egocêntrico, né? Eu agiria como uma criança mimada. Mas os anseios insatisfeitos devem ser elaborados. E é aí que entra a chave da elaboração. Eu gostaria de ter tal coisa, mas eu não posso. E aí, como é que eu vou fazer? Eu queria ter um tênis de R$1.000, não posso. O que eu vou fazer? Eu elaboro o que eu não posso ou eu vou e roubo de alguém? Se não há elaboração, eu começo a entrar num processo de
autoagressão, né? Porque eu fico com raiva de mim, eu fico com raiva do meu governo, eu fico com raiva de Deus, eu fico com raiva de qualquer coisa que eu torne responsável por eu não ser capaz de satisfazer a minha ansiedade, né? Não concretizar o meu anseio. Vinganças disfarçadas voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta, produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas, que empurram o ser para estados desoladores, nos quais se refugia inconscientemente satisfeito, embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar, o equilíbrio. Quando eu tenho essa sensação aqui da vingança disfarçada, né, voltam-se contra o organismo físico e mental daquele que as acalenta. Então, a vingança disfarçada, por que eles estão falando da vingança disfarçada? Porque é aquela que não se mostra, né? O disfarce é aquilo que não mostra quem você é. O indivíduo que não disfarça a sua vingança, vai lá e se vinga, esse indivíduo vai ter outros problemas, tá? Mas aquilo ele pôs para fora. Ele pode depois ter que elaborar a culpa, ele pode lidar com a dor de estar preso, um monte de outras coisas. Mas aquele sentimento de vingança não existe mais, porque ele se vingou. Ele passou a perna em quem tinha passado a perna nele, ele matou quem tinha ferido a honra dele e por aí vai. O indivíduo que disfarça isso é o indivíduo que vai adoecer. Como que é o indivíduo que disfarça? Você, morrendo de raiva daquele cara que trabalha na mesa ao seu lado, fica aí planejando uma forma de sabotá-lo, e isso vai demorar 1 mês, 2, 3, para você ter uma oportunidade, mas você continua sorrindo para ele, continua dando bom dia, isso dentro de você está gerando um adoecimento, vai gerar um adoecimento, porque isso é uma vingança disfarçada. Então ela volta contra você, tanto no organismo físico quanto no organismo mental. E aí você já começa a não dormir direito, pensando naquela pessoa que você quer se vingar, você começa a não se alimentar direito, porque você está com raiva, e todo esse processo que nós já conhecemos aí da vingança, né? Produzindo úlceras cruéis e distonias emocionais perniciosas. Aqui só uma passada rápida também, uma nota minha. Distonia é o distúrbio do tônus muscular. São distúrbios neurológicos dos movimentos caracterizados por contrações involuntárias e espasmos. O principal sintoma é a contração lenta e involuntária persistente de um ou mais músculos, podendo ser dolorosa e prejudicar a postura e capacidade laboral do paciente. A distonia, quem trabalha em hospitais, eu sei que tem enfermeiros, que tem pessoas que assistem, aqueles indivíduos que chegam, às vezes, com as mãos todas tortas, assim, né? Isso seria um caso mais grave de uma distonia neurovegetativa. Mas você tem pessoas que começam a ter esses espasmos, né? Que quando se o braço mexesse, assim, ó, ele começa a mexer sozinho, a pessoa vai tendo, começa com uns pequenos, como se fossem tiques, né? O indivíduo muito ansioso, assim, ele já começa a apresentar uns certos, tá? Então, à medida que essas distonias emocionais começam a aparecer, o teu corpo já começa a responder involuntariamente. Se você tem esses espasmos, se você identifica isso aqui, dores musculares, algumas coisas já começam, em alguns casos até ficam tortas, né? Ficam mais rígidas, é necessário procurar ajuda médica. O tratamento é feito em parte também em alguns pontos com calmante, tá? Um diazepam, um benzodiazepina. Porque a causa é principalmente emocional. Empurram o ser para estados desoladores, nos quais se refugia, inconscientemente satisfeito, embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar e o equilíbrio. Quer dizer, eu tô aqui, né? Eu tenho lá, começa numa gastrite, eu vou chegar a ter uma úlcera, eu tenho essa distonia, ou eu tenho qualquer outra manifestação psicológica, insônia e tudo mais. Eu falo para todo mundo que eu quero lutar contra isso, mas no meu inconsciente também eu tô satisfeito com aquilo.
Porque eu entro nesse processo que eu falei inicialmente da autopiedade. Aqui, deixa eu abrir um espaço aqui, ó. A Silvana Santos pergunta: uma dor de cabeça constante, onde nada faz passar, pode ser considerado também uma distonia? E aí eu já coloco para você o seguinte, Silvana. Nós vamos observar a enxaqueca também sendo referida ainda nesse estudo de hoje, tá? Então eu te peço para aguardar. Embora os protestos externos de perseguir sem êxito o bem-estar e o equilíbrio. É o indivíduo que fala, mas eu estou tentando, eu faço minha parte, eu não estou fazendo nada de errado, eu mudei meus hábitos e tal, e tal, e tal. Mas, na verdade, não elaborou. Ainda guarda um sentimento de vingança, ainda guarda estes sentimentos da autopiedade, ainda fica se colocando, se comparando com o outro. Porque, na verdade, quando o indivíduo busca mudança, ele busca a mudança, tá? Você está insatisfeito aí com a sua condição, e você fala, eu quero mudar, mas não adianta você querer escolher todos os pormenores dessa mudança. Mudança é mudança. Você está insatisfeito aí na tua casa espírita ou na igreja que você frequenta e vai mudar, porque você não gosta do pastor, porque você não gosta do dirigente. Vão ter outros problemas, tá? O outro centro espírita pode ser mais longe, as outras pessoas podem ser desonestas, e aí você vai ter que lidar com tudo que envolve a mudança. E isso eu estou falando de uma mudança geográfica de uma instituição religiosa. Agora você imagina quando você tenta alterar um complexo psicológico. Faz 50 anos que você responde da mesma forma, e aí você quer alterar isso. É óbvio que vai ser muito mais fácil não alterar e ficar culpando os outros, enquanto você usa um discurso de que está tudo bem, que você está tentando. Mas que fique claro, isso não é sacanagem da parte da pessoa, é inconsciente, tá? A mente faz ela acreditar que ela está lutando por algo melhor, mas ela não está. E, na verdade, ela só fica patinando. Então, aqui fica claro o que é a distonia, ok? Aqui algumas... eu creio que seja interessante até compartilhar aqui, tá? Com vocês. A Fernanda relata: minha mãe tem fibromialgia e vive nessa autopiedade. E infelizmente se nega a fazer uma elaboração e associa tudo ao físico, nada ao campo emocional. E muitos desses estudos, Fernanda, quando se trata dessas questões, só quem tem alguém assim na família sabe o que é. Tem gente que não tem e fica falando que não é bem assim, mas quando você tem um indivíduo que está há muito tempo com a mesma doença e você analisa ele friamente, você começa a identificar a autopiedade ali. E aí você começa a identificar a autopiedade antes até da doença se instaurar. Não é por conta da doença, tá? Indivíduos que falam, eu queria fazer atividade física, mas o meu joelho dói muito, infelizmente eu não posso fazer caminhada. Mas antes, quando ele era novo, eu queria fazer atividade física, mas eu trabalho muito, infelizmente eu não posso fazer caminhada. Então, na verdade, a autopiedade não é uma consequência, né? Ela é muitas das vezes a causa do adoecimento. E a Betina também coloca aqui: essa vingança disfarçada pode nunca ocorrer de fato, só formigando na cabeça, na mente vingativa, e se tornando veneno para ele mesmo, portanto, para o indivíduo que carrega? Em grande parte, sim. E na maioria das vezes é o que acontece, Betina. Quando a vingança é atuada, tranquilo, o indivíduo não tem mais do que se vingar. Ele vai lidar com as consequências do ato. Mas quando ela não é atuada, tem irmãos aí que ficam com sentimento de vingança desde a infância. E isso não é exagero, não. Estou falando como psicólogo aqui. Pessoas de 50 anos que estão em processo terapêutico, eles acreditam que eles estão brigando pela herança dos pais e, na verdade, eles estão brigando pelo chocolate quando eles tinham 8 anos de idade. Mas quando eu tinha 8 anos, meu pai deu um chocolate para ele e não deu para mim. E aí esse discurso aparece em terapia e você identifica o quanto aquilo não foi elaborado, né? Porque já são 42 anos
que aquele chocolate não está descendo para o indivíduo. E junto com o chocolate vem o irmão, né? Que acaba não descendo também. O intercâmbio de correntes vibratórias, mente e corpo, perispírito e emoção, pensamento e matéria, é ininterrupto, atendendo aos imperativos da vontade, que os direciona conforme seus conflitos ou aspirações. Para começar, intercâmbio. Intercâmbio é troca interna. Toda troca interna de correntes vibratórias que acontece entre a mente e o corpo, entre o perispírito e as emoções, e entre os pensamentos e a matéria, é ininterrupta. Então, nesse exato momento, isso está acontecendo em você. A partir do momento que você absorve isso aqui que está sendo falado, positivo ou negativamente, isso gera uma alteração. Se a autopiedade está muito forte em você, você não está enxergando porque ela está no nível inconsciente, enquanto eu falo isso aqui, a tua vontade é de desligar esse estudo e, vocês não sabem de nada, tanto que eu sofro, eu já fui em todos os médicos, só quem está na minha pele sabe o que eu estou passando. Se esse discurso começar a vir, já é uma atuação imediata do teu pensamento sobre a matéria, porque você já começa a apertar os seus dedos, você já começa a sentir raiva, já começa a cerrar os dentes, né? E aí acaba fechando a janela e buscando resposta em outros lugares, né? Então esse intercâmbio sendo ininterrupto, e ele atende aos imperativos, né? Novamente, aqui a palavra imperativo, que implica aquilo que impera sobre, portanto, não tem como vir de outro lugar. É a vontade que os direciona conforme seus conflitos ou aspirações. Então, a sua vontade impera sobre o intercâmbio vibratório, né? Então, todas as tuas energias não são movimentadas por uma vontade superior. Tá? Esse processo não adianta ficar pensando. Fazer uma oração pedindo para Deus tirar as coisas de você. Peça sabedoria para elaborá-las, porque Ele não vai tirar as coisas de você. O que vai tirar as coisas de você, alterá-las, é a sua vontade. Para que a sua vontade mude, para que a sua vontade já não influencie tanto, você precisa querer outras coisas. E para querer outras coisas, você precisa abandonar as velhas. Vejam que é um processo doloroso. Mas eu tenho poder, mas eu sou isso, eu sou aquilo. E na verdade não é. Certa vez eu estava no hospital, quando eu trabalhava no hospital, e eu fui dar uma força para o pessoal da portaria, que era o horário de visita da UTI, e chegava muita gente querendo brigar, querendo xingar médico e tudo mais, e eu ficava lá para tentar acalmar. E tinha uma norma que não podia entrar sem documento, afinal de contas era uma UTI, e uma mulher esqueceu o documento. E a garota tinha 18 anos na época, que ficava na portaria, estava grávida, tinha uma vida extremamente difícil, e essa mulher falou para ela: mas você sabe quem eu sou? Eu sou a esposa do doutor isso. É disso que eu estou falando. Essa mulher, ela não se reconhece nem como um ser humano, ela é esposa de um ser humano. Tá? E isso é uma coisa muito importante. Ela tem que deixar isso de lado, ter transformado aquilo num momento de risada. Ela prejudicou a garota, ela prejudicou outras pessoas por um erro dela, que foi esquecer o documento. Ninguém esqueceu o documento dela, quem esqueceu foi ela. Mas ela proferiu alguns palavrões, humilhou, usou da autoridade dela para conseguir punições. E aquilo é um comportamento que, em uma escala menor, os indivíduos fazem. Então, quantas vezes você não abusou do poder sobre os seus filhos, dando respostas do tipo: por que não? Porque eu sou teu pai, porque aqui é minha casa e eu que mando, né? Não dizendo que você não deve impor limites, mas quando você não tinha argumentos para elaborar, para conversar com seu filho, você usou da sua autoridade. Ou você que é a pessoa na casa que ganha dinheiro porque o seu marido ou esposa está desempregado e você impõe isso para a pessoa. Você não faz nada o dia inteiro e não consegue nem lavar uma louça. São nessas coisas pequenas assim que nós enxergamos onde está a nossa vontade, onde eu tenho poder. E aquilo onde eu não tenho poder, eu fico buscando conquistar. E a partir desse momento, então, a minha vontade passa a operar sobre as correntes vibratórias, e aí cabe
a lei natural de causa e efeito trazer a doença ou a cura. Eu estou dando uma lida aqui no chat, tá? Bastante comentário importante. Seguindo, então. Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços, como mecanismos autopurificadores. Angústias cultivadas ressumam como distonias nervosas, enxaquecas, desfalecimentos, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Então aqui está a resposta, né, da enxaqueca, que a Silvana Santos perguntou da dor de cabeça. Ideias não digeridas ressurgem em processos enfermiços como mecanismos autopurificadores. Vejam, essa seria a intenção, autopurificar. Porque ela está poluída, né? Ela precisa passar por um filtro. Então a ideia não é digerida. Aí ela ressurge, né? Numa tentativa de autopurificar-se, né? Mas ela vai aparecer como uma doença. A doença seria, então, o teu corpo falando, tem uma coisa mal resolvida lá atrás. Só que o indivíduo que não quis elaborar aquela coisa também não vai dar ouvido para o corpo. Aí coloca remédio no corpo e cala a doença. A doença, então, migra para um outro campo, porque ela precisa aparecer. Tem uma coisa não resolvida que precisa ser resolvida. E quanto mais remédio você coloca em cima disso, mais ela aumenta o seu poder de alcance e mais ela começa a migrar para outros órgãos e outros pontos do corpo, até que se torne generalizada. O caso da fibromialgia, por exemplo, a pessoa sente dor em todo lugar. Angústias cultivadas ressumam como distonias nervosas, que foram essas citadas anteriormente, enxaquecas, desfalecimentos, ou seja, os desmaios, camuflando a necessidade de valorização e fuga do interesse do perdão. Então, assim, eu sofro tanto com essas doenças que aí as pessoas não me julgam tanto e eu não tenho que pensar tanto em buscar o perdão, porque é uma humilhação para algumas pessoas buscar o perdão, e mais ainda dar o perdão. Perdoar também, muitas vezes, é humilhante para algumas pessoas, né? Mas tá todo mundo vivo aí, ninguém nem liga, né? Aí entra na autopiedade. Mas você acha que um comentário que eu fiz vai incomodar uma pessoa tão importante quanto ele? E incomoda, tá? Não tem como saber até que ponto está incomodando. Aqui a Simone Ferreira. É possível curar-se somente com a mudança de nossa conduta pessoal ou precisamos ter merecimento? Simone, essa pergunta é muito boa. É possível curar-se somente com a mudança de nossa conduta pessoal ou precisamos ter merecimento? Se você muda a sua conduta pessoal, automaticamente você passa a ter merecimento. Só que aquilo que já está feito, e o que há de ser pago, pago será. Então, o Vitor, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma doença que me incomoda muito aí, vamos supor que eu tivesse um diabetes. E eu vou buscando respostas para aquilo, mas eu descubro que eu sou uma pessoa amarga, que eu não trago felicidade na vida de ninguém, que eu também não encontro felicidade na minha. A metafísica explica que o diabetes tem uma relação com a dificuldade de encontrar doçura na vida, né? E de levar a doçura também. Então o indivíduo tenta compensar aquilo pela ingestão excessiva de açúcar, e isso acaba desregulando o corpo dele, trazendo o diabetes. Se eu descubro que eu sou uma pessoa assim e eu começo a alterar isso, automaticamente eu passo a ter um merecimento de colher esses frutos, mas quando eles se tornarem frutos, por enquanto é uma semente. Pode ser então que hoje eu estou com 30 anos, que eu fique até os 90 anos fazendo bem, e eu morra ainda assim com diabetes, ou do diabetes, e eu não melhore o quadro, e nada disso aconteça. Porque todo aquele mal que eu fiz, e todo aquele mal que eu planejei, projetei e introjetei, vai ter que ser espiado, né? Vai ter que ser provado, pago. E aí, quando isso acabar, eu começo a colher os frutos novos. Então, quanto mais eu fizer alterações positivas,
eu automaticamente já começo a ganhar um merecimento lá no futuro, quando a pena atual acabar, né? A enxaqueca, aqui uma nota do expositor. O sintoma típico da enxaqueca é uma dor latejante e pulsátil, geralmente unilateral, de intensidade moderada ou forte, acompanhada por náusea e vômitos, hipersensibilidade à luz, fotofobia, aos sons, fonofobia, e a certos odores, osmofobia, que se mantém de 4 a 72 horas e piora com o movimento. E aí nós já vamos enxergando também como a autopiedade pega até nesses pontos, né? E eu não estou falando dos indivíduos hipocondríacos, que tudo eles acham que eles estão doentes. Mas a enxaqueca é uma dor muito forte. Ela incapacita o indivíduo de fazer o que ele precisa. Tem que ficar deitado, dá raiva, né? A pessoa está sempre com a mão de um lado da cabeça. E existem pessoas que com uma dor de cabeça normal já ficam falando, eu estou com uma enxaqueca. Eu digo isso para que se tome cuidado. Comece a respeitar as doenças, porque a doença ela tem um sentido na existência. Ela é para te ensinar algo, não é para parecer bonitinho, não é para você usar como se fossem medalhas. Eu, como psicólogo, eu posso dizer, uma depressão leva o indivíduo a perder tudo que ele tem. Ele tenta cometer suicídio, às vezes ele comete homicídio, ele larga o emprego, ele engorda, ele começa a comer mal, e tem todo um processo, ele abusa de drogas. Aí a pessoa acorda triste um dia e fala, hoje eu estou depressivo. Cuidado, tá? Porque não é bem assim. Doença é algo muito grave. Desconfortos naturais nós vamos ter o tempo todo. A hora eu estou feliz, a hora eu estou triste. Mas tome cuidado com essa coisa de ficar se autodiagnosticando em tudo, tá? Porque senão você pode acabar realmente adquirindo aquilo, né? Fica toda hora falando que está depressivo, aí a hora que tiver uma depressão de verdade vai ver que não tem força nem para falar isso. Aí vai entender qual que é a realidade da coisa. Porque o indivíduo que acha que depressão é uma tristeza, quando ele olha alguém depressivo na cama, ele fala, sai daí, você está preguiçoso, você está procrastinando, levanta, abre a janela. E não é bem assim. Tem que tomar muito cuidado. Vamos respeitar como cada doença age em cada indivíduo. Se ele está mentindo os sintomas, se ele está exagerando, ele que arque com as consequências disso, mas não vamos duvidar. Então, voltando aqui, ó. Angústias cultivadas levam também à enxaqueca. Angústias cultivadas, sério. Não é uma angústia que apareceu. Isso é importante dessa obra da Joana. Não é uma representação automática. Você guarda angústia, você vai ter isso. É cultivado, é não elaborado. Ela está dizendo, se você passar muito tempo com o sentimento, este sentimento vai tomar forma física. Mas não é assim, briguei no trânsito, pronto, vai aparecer uma embolia. Tomar muito cuidado com isso também. Mas uma angústia cultivada é uma angústia que você rega, né? Cultivar alguma coisa. Você vai lá e rega ela todo dia. Todo dia você rega aquela angústia. Aí ela cresce, né? Cresce tanto que começa a se transformar em doença. No caso aqui, uma delas é enxaqueca. A Silvana, eu vou retornar aqui, porque isso também pode ajudar outras pessoas. Como podemos ajudar alguém que diz querer mudar, mas está sempre argumentando não ter força para isso? Esse é o indivíduo citado anteriormente, né? É o indivíduo que se camufla, é o indivíduo que fala que quer, mas inconscientemente ele também está bem resolvido com isso. Agora, se você estiver me referindo a um caso de depressão, aí a coisa muda de figura, tá? Eu sugiro que você procure uma palestra minha sobre depressão que tem na Rede Amigo Espírita, tá? Digita o meu nome completo lá e depressão na frente que vai acabar aparecendo. Lá eu elaboro só sobre isso, como ajudar essas pessoas e como não atrapalhá-las também, que é muito comum também atrapalhar, na tentativa de ajudar, claro, não por maldade.
Dispepsias. A dispepsia tá relacionada à dificuldade de digerir, tá? Indigestões e hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de ansiedade, do medo, por efeito dos mórbidos conteúdos que agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento. E aqui é importante, né? A Silvia, a mudança através da iniciação, a vivência do amor incondicional, também não alteraria a lei de ação e reação? A lei não se altera nesse sentido, Silvia. Sabe por quê? Porque esse é o pensamento que foi vendido, né? Desta forma que você colocou assim. Esse é um pensamento que foi vendido e foi trabalhado muito pela Igreja Católica, no sentido de que eu posso ter tido uma vida horrível, só que se no leito de morte eu fizer a minha confissão, ali na extrema-unção, eu posso entrar no céu. E, na verdade, o Espiritismo nos mostra que não é bem assim, tá? O que isso vai simbolizar? Eu vivi essa vida aqui e roubei 20 mil reais de um indivíduo. Eu tenho 20 mil reais para pagar em dívida. Tá? Vamos pensar desse jeito. É claro que isso aqui é bem didático e não é tão simples assim. Então eu tenho 20 mil reais que ficou em dívida. Ó, desencarnei, Vitor. Você tem 20 mil carregado nas costas aí, produto de furto. Você vai ter que pagar por esses 20 mil. E eu realmente me arrependo e começo a trabalhar no bem. O que eu teria que passar numa existência, que é de uma hora para outra, perder 20 mil, tirei o carro da concessionária zero, fui sair da concessionária, bateu o carro e não tinha seguro ainda. Isso é perder os 20 mil, tá? Isso é ter um prejuízo calculável. Agora, se eu sou um indivíduo que faz o bem, que fez a parte nesse sentido, talvez eu não precise perder 20 mil de uma vez. Vão me tirar 1.000 durante umas 20 existências, mas não vai me prejudicar tanto assim. Mas dizer que a tua pena vai ser extinta em razão de ter feito o bem, dá a chance de todos aqueles que fazem o mal se arrepender e por conta disso não ter que pagar por aquilo que fizeram. E na verdade nós temos que pagar pelo que fizemos. O que nós podemos alterar é a intensidade com que esse pagamento vai vir, de acordo com o nosso merecimento. Mas da noite para o dia também não vai se alterar. Nós ainda estamos colhendo o fruto de coisas que fizemos talvez até há séculos, né? Dispepsias, indigestões e hepatites originam-se no aconchego do ódio, da inveja, da competição. Vejam como ela utiliza a palavra aconchego para o ódio. E é isso que eu estou dizendo, né? Como ela explica que você tem que acolher o problema para que ele passe a ser seu. Aconchegar o ódio significa achar um lugar onde ele se sinta confortável dentro de você. E isso pode parecer, não, mas eu não tenho ódio. Tem sim, em algum ponto você pode ter um ódio aconchegado em você. Pode estar aconchegado na tua homofobia, mas isso é errado. Pode estar aconchegado no seu racismo, pode estar aconchegado no seu sexismo, de achar que mulher é isso, homem é aquilo. Isso é uma forma de ódio aconchegado. Porque aí você é um santo aos olhos da sociedade, mas aí dentro você odeia uma classe da sociedade. Você odeia o baixo, o magro, o gordo, o negro, o branco, e nesse momento o ódio está aconchegado em você, porque ele pode existir aí dentro. Então essas questões relacionadas ao estômago, e aqui na parte de hepatite, está no aconchego do ódio, da inveja, da competição malsã, geradora de ansiedade. Porque quando você tem que competir negativamente, você tem uma ansiedade muito grande, né? Eu fico pensando, a maioria dos seres humanos ganha pouco aqui no Brasil. Ninguém tem um salarião. São só alguns. Mas um traficante ganha muito. Só que esse traficante, ele está numa competição malsã. Porque ele tem que derrotar o outro traficante, porque ele tem que ficar atento à polícia, porque ele tem que lidar com os caras que morrem de overdose pela droga que ele vende. Aí você acha que esse cara dorme tranquilo? Você acha que esse traficante dorme com a janela do quarto dele aberta? Muitas vezes esses caras têm milhões na conta e eles ficam dormindo em esconderijos assim que mal cabe ele em pé. Né? Quem assistiu Tropa de Elite
vê com clareza isso, quando o traficante está fugindo ali do Bob. Comendo uma marmita, tem uma casa lá com piscina, e no fim ele está dentro de um buraco, como se fosse um rato comendo uma marmita. E é o que acontece com o indivíduo que fica nessas competições, né? Ele está sempre achando que o dele vai chegar também, na tentativa de fazer mal ao outro. Agridem o sistema digestivo, alterando-lhe o funcionamento. Então, aqui uma outra nota do expositor. A digestão está relacionada na metafísica com a maneira como digerimos as situações da vida. Nossa condição interna, que envolve os conceitos e valores adquiridos, é a principal condição de assimilação da vida. Então, e aqui tem um outro ponto também, ainda em nota. A região abdominal, onde se localiza o estômago, é considerado um dos principais centros energéticos do corpo. É justamente onde se produzem as emoções básicas: raiva, medo, alegria, atração, aversão e outras. Então, vamos trabalhar isso com calma, pela ótica metafísica, tá? Que é a interpretação. O indivíduo que tem problemas no estômago é uma pessoa que provavelmente, tá? Você pode ter ali já uma carga genética, pode ter uma bactéria, mas eu estou falando daquele indivíduo que é doença crônica já, essa gastrite nunca passa. Ele provavelmente tem dificuldade em digerir as situações da vida dele. Digerir o quê? A namorada que o filho escolheu, ou o namorado que o filho escolheu, o sucesso do vizinho, o sucesso do irmão enquanto ele se sente fracassado, a promoção do amigo que trabalhava ao lado dele chegou depois que ele na empresa já está à frente. Tudo isso aí são questões que precisam ser digeridas. E se ele não consegue digerir isso no campo psicológico, ele tende a desenvolver problemas gástricos também. Tendo em mente isso, né, aqui, ó, é justamente onde se produzem emoções básicas. Como é que eu faço para entender esse funcionamento? Lembra quando você sentiu raiva? Lembra quando você sentiu medo? Onde é que pegava? O medo não dá um aperto onde? No peito. A raiva faz queimar onde? O peito. A alegria dá vontade. Quando o indivíduo está alegre, ele abraça o outro, né? Dois indivíduos alegres, quando eles estão se abraçando, eles estão colocando esses dois polos energéticos em sintonia. Não tem nada mais gostoso do que você estar alegre e abraçar alguém alegre de frente, né? Parece que rola uma conexão energética grande ali. Atração, aversão, né? Quando você tem que pensar num rato, numa barata, tua mão já se fecha protegendo o seu peito, né? Ou quando você está com nojo de alguma coisa, você faz o movimento de proteger a altura do estômago. Então, é ali naquela região que essas emoções básicas são criadas. Elas começam ali e depois elas vão se difundindo para o resto. É natural que seja um dos principais locais de adoecimento da humanidade. Muita gente com azia, com gastrite, com úlcera, isso é extremamente comum. A Simone levanta um questionamento. Quando permanecemos em dormência até o final de nossa atual reencarnação e não mudamos o nosso padrão vibratório, nasceremos com as mesmas doenças a fim de aprendermos a amar? Com clareza, eu não sei se nasceremos com a mesma doença, porque existem fatores que podem influenciar aí, tá? Mas, se eu tenho essa doença, é porque eu construí ela aconchegando o ódio, aconchegando a raiva, não elaborando e transformando tudo em autopiedade. Se eu não alterei isso, eu continuo fazendo isso. Então, se fazer isso me trouxe essa doença vai voltar. Não porque a espiritualidade está me punindo, mas porque eu tenho os ingredientes para que ela se forme em mim. Então, é natural que numa próxima vida eu volte a desenvolvê-la, né? Mas eles não vão falar, não, você vai vir com diabetes porque você precisa. Não precisa fazer isso.
eu já trago todos os componentes do diabetes em mim, eu só preciso de um corpo propenso a isso, né? Aí nesse ponto eles podem ajudar, já me colocando com uma genética propensa, mas a criação disso parte de mim, da minha vontade. Isso aqui também, ó, uma outra colocação, vou dar fazer mais essa e dar uma andada. O João Vieira: toda vez que passamos por qualquer dissabor, logo em seguida se sente uma sensação ruim na área do plexo, do coração. Não seria esse um sinal para tentar reverter essa situação? João, perfeito. Este momento é o teu corpo criando uma energia, mas ele não está preocupado se isso é bom ou ruim, ele está obedecendo um comando, tá? Aí a tua consciência é que pode fazer a leitura disso aí. Opa, por que eu estou sentindo esse aperto no peito? Por que eu estou sentindo essa sensação ruim, né? E aí, ao invés de se medicar para isso, pensar na situação, desfazê-la se for necessário, ou não repeti-la se não for mais possível desfazê-la. Aí você está elaborando. Isso é elaboração, tá? Mas nas pequenas coisas. Agora, você imagina que a pessoa deixa 1, 2, 3, 10 por dia, 300 por mês, 3.000 a cada 10 meses, e aí ele já está com 20 anos de idade não elaborando nada. É lógico que o estômago dele vai estar todo arrebentado. Aqui, ó, voltando. O desamor pessoal, os complexos de inferioridade, as mágoas sustentadas pela autopiedade, as contrariedades que resultam dos temperamentos fortes são fontes de constante atritos com o organismo, resultando em cânceres de mama, da próstata, taquicardias, disfunções coronarianas, cardíacas e infartos brutais. Desamor pessoal. Desamor pessoal nada mais é do que a falta de amor próprio. Eu vou só voltar porque a Gláucia trouxe uma pergunta importante. Na prática, o que seria essa digestão, esta elaboração? É um processo que o indivíduo pode trabalhar sozinho ou necessita de ajuda especializada sempre? Como saber se conseguimos digerir uma situação ou que alguma situação não foi adequadamente digerida? É uma ótima pergunta, Gláucia. Na primeira parte, a digestão e a elaboração seria isso que eu coloquei para o João Vieira. Enxergar aquilo que está acontecendo, o sentimento que está tomando conta de você. E trabalhar em cima disso. No estudo passado eu falo sobre elaboração também. É um processo que o indivíduo pode trabalhar sozinho ou necessita de ajuda especializada sempre? Dá para trabalhar sozinho. A ajuda especializada, a terapêutica, ela funciona de alguma forma também para te ajudar a entender como funciona. Porque antes de qualquer coisa, a sua mente tem mecanismos de defesa. Sua mente se defende de achar que está errada, de te prejudicar, de mudar você de posições, porque ela sempre acredita que onde você está é o que você quer, que você não quer mudança, né? Por isso que, inclusive, falam que você não deve falar que perdeu peso, mas que você reduziu o peso. Porque se você fala que perdeu, sua mente quer conquistar de volta. Porque ela te protege de manter sempre no mesmo estado. Como você tem os mecanismos de defesa, é muito difícil que sozinha você consiga entender onde é que você não está elaborando. Você vai para a terapia e com o tempo o terapeuta vai te dando ferramentas para fazer isso até sozinha. E lá na frente pode ser até que você sinta, não, eu não preciso mais de terapia, eu já tenho soberania para entender isso de forma tranquila. O terapeuta poderia continuar te ajudando como um supervisor da tua própria elaboração. Mas, de forma geral, quando a coisa já está muito extensa e a pessoa já somatizou em uma doença mais grave, é importante que ela busque terapia, porque sozinha vai ser muito difícil. Todo esse conteúdo que foi recalcado, que foi guardado ali e está sendo transformado em doença, é conteúdo doloroso. E a hora que ela for tentar mexer nisso sozinha, ela vai de novo fechar a porta, entrar na autopiedade e fica no ciclo vicioso. Fazer com familiares é difícil, porque envolve uma exposição e um julgamento. O terapeuta entraria como uma figura neutra, que não está ali para julgar, mas para mostrar o que está enxergando.
e aí te ajudar na elaboração, mas não elaborar por você. Então, quando eu tenho falta de amor próprio e os complexos de inferioridade não são ressignificados e as mágoas são sustentadas pela autopiedade, ai, meu filho me abandonou, eu fui uma ótima mãe, agora eu estou aqui sozinha, será que foi uma ótima mãe? Será que foi uma ótima pessoa? Teu filho te abandonou, mas e os outros 30 vizinhos que você tinha? Por que te abandonaram também? Talvez você não seja essa tão ótima pessoa. Pode ter sido uma ótima mãe, mas pode não ser uma pessoa tão agradável. Pode ser uma pessoa ranzinza, uma pessoa de difícil convivência. Mas a autopiedade vai levá-la a acreditar que os outros é que a abandonaram. As contrariedades que resultam dos temperamentos fortes são fontes de constante atrito com o organismo, resultando em cânceres de mama, da próstata, taquicardia, disfunções coronarianas, cardíacas e infartos brutais, tá? Portanto, aqui na próstata, né, uma região de uma conotação energética muito forte, porque é onde está próxima da energia sexual. O câncer de mama, né, tem essa referência no feminino, porque a sensualidade, a sexualidade da mulher está no seio, né, está na mama. Então a sociedade ela é centrada nisso, é dali que gera vida, tem muita expectativa em cima disso. Então o campo energético da mulher acaba se concentrando muito nessa área também, no sentido da sexualidade não resolvida, né? Não resolvida, ou promíscua, ou muito reprimida, ou que não pode se colocar para fora. Tudo isso aí começa a gerar, então, adoecimentos. Impetuosidade, violência, queixas sistemáticas, desejos insaciáveis respondem por derrames cerebrais, estados neuróticos, psicoses de perseguição. E a Silvana coloca também aqui, ó, que tem o hábito de conversar com o problema, ou a pessoa que seria o problema em sua mente, até que sinta o assunto resolvido. Isso é uma forma de elaboração. A gestalterapia chama essa técnica de cadeira vazia, né? Você pega uma cadeira vazia, senta de frente com ela, imagina a pessoa ou o problema que você tem que dialogar e conversa, tá? Se tem problema com a sua mãe, senta de frente com uma cadeira vazia e conversa com a cadeira como se sua mãe estivesse ali. Isso ajuda muito no processo de elaboração, tá? Quem quiser saber mais, procura a técnica da cadeira vazia no Google. Impetuosidade, violência, queixas sistemáticas, né? Aquela queixa sistemática é sempre a mesma queixa, uma queixa que funciona sempre no mesmo sentido, uma queixa que começa lá de baixo e fica reclamando de tudo. Desejos insaciáveis, não insaciados, mas insaciáveis. Tem 1 milhão que é 1,5 milhão. Tem a esposa perfeita que é a amante perfeita. Tem os filhos perfeitos que é que eles sejam gênios e ganhem o prêmio Nobel, mas não se importam que eles sejam felizes. Respondem por derrames cerebrais, estados neuróticos, psicoses de perseguição. Neurose e psicose foi trabalhada em estudos anteriores aí, se eu não me engano, no 6 ou no 7. Então, quem não estava, eu sugiro que procure. E a parte dos derrames cerebrais, né? A psicose de perseguição, no sentido. Psicose de perseguição é aquela psicose com paranoia, né? Que o indivíduo ele imagina que está sendo seguido. Uma psicose de perseguição muito comum são indivíduos que acham que tem chips implantados no cérebro, né? Chips russos, soviéticos implantados no cérebro e eles estão sendo monitorados ou pela CIA, KGB, FBI, por aí vai. Ou pessoas que acham que o vizinho vai matar e tudo mais. Aqui eu pus uma nota, né, apenas como uma forma de ficar mais didático aí em cima do que eles trabalharam. Peraí, que foi errado aqui. Os cânceres, taquicardias, infartes, doenças cardíacas estão relacionados com o desamor pessoal, complexos de inferioridade,
Mágoas sustentadas pela autopiedade e temperamentos fortes, né? Temperamentos fortes que ficam tentando se impor. Faz a coisa e depois se arrepende. Aqui eu vou pegar um exemplo. Não sei se ela tem temperamento forte, é só um exemplo aleatório. A Virgínia coloca: certa vez fui injusta com um indivíduo e quando cheguei em casa fiquei sentindo aquela sensação constante de insatisfação. Só passou quando fui até ele e pedi perdão. Você foi até ele e pediu perdão, Virgínia, mas poderia não ter ido, tá? Ou poderia não ter conseguido mais pedir perdão, porque o indivíduo poderia ter ido embora da cidade, poderia ter desencarnado, como muitos filhos aí e pais brigam por causa da mistura da janta, sai batendo a porta e nunca mais volta, né? E depois passa o resto da vida querendo falar coisas que agora não dá mais. Nós sabemos que é possível, que vai chegar, mas eu estou falando de um termo prático, né? Por mais que você seja espírita e acredite que a sua mãe continue existindo no plano espiritual, ela não é mais aquela senhora ali que você pode conversar com ela. Vai demorar um pouco para ter esse contato de novo. E dói, tá? Então, essa situação de indivíduos que grita com o filho, grita com a esposa, depois fala, amor, desculpa, fala coisas horríveis e depois se arrepende, tendem a ter doenças cardíacas e câncer, principalmente de próstata no homem e de mama na mulher. Os AVCs, derrames cerebrais, estados neuróticos e psicose de perseguição estão relacionados com a impetuosidade, a violência, queixas sistemáticas e desejos insaciáveis. Todos eles têm como energia principal a agressividade, tá? A agressividade não é ruim. A agressividade se torna ruim quando mal utilizada. O homem é o que acalenta no íntimo. Sua vida mental expressa-se na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio, como de desarmonia, pelos quais se movimenta. Então, eu e você somos aquilo que acalentamos no íntimo, aquilo que você acolhe, aquilo que você guarda no seu íntimo define quem você é. Sua vida mental expressa-se na organização emocional e física, dando surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia, pelos quais se movimenta. Então aí também já responde, né? Quer saber se tua vida mental está organizada? Olha o teu emocional e o teu corpo. Simples. Se a sua mente está organizada, você tem poucas doenças, e quando elas aparecem, elas se extinguem rápido, e você tem poucas oscilações de humor, né, emocionais. Não está sempre se sentindo triste, ou extremamente feliz, ou uma hora está agressivo e depois deprimido, né, no sentido de humor deprimido, não de depressão. E nesse sentido é que eu vou me norteando. Então, a sua mente é que vai definir todo esse processo, né? Começa ali no teu espírito, que é o imortal, junto com a sua consciência, que é imortal. Como ela está, já inicia o processo de formação. No primeiro capítulo, o primeiro estudo dessa parte de interação espírito-matéria já mostra isso aí, né? Que a formação começa por ali. É o teu espírito que vai definir a formação do seu corpo. Então, se você já nasce com um corpo muito problemático, é porque você já tem a mente com bastante problemas para serem resolvidos, tá? Tudo pode ser resgatado. Agora, se você nasceu com um corpo totalmente equilibrado, as emoções equilibradas, e teve uma infância difícil, apanhou muito, foi humilhado, foi estuprado, e se tornou um adolescente rebelde, aí você já está lidando com os conflitos atuais da sua mente, tá? Causas anteriores e causas atuais das aflições. Que também pode levar a adoecimento. Se aqui, né? Vou só para filmar isso aqui. Dando surgimento aos estados de equilíbrio como de desarmonia, tá? Então eu posso me curar e eu posso me adoecer, de acordo com o que eu estou projetando. A conscientização
da responsabilidade imprime-lhe destino feliz, pelo fato de poder compreender a transitoriedade do percurso carnal, com os olhos fitos na imortalidade de onde procede, em que se encontra e para a qual ruma. Ninguém jamais sai da vida. Aqui, tomar consciência da responsabilidade. Quando eu tomo consciência da responsabilidade de tudo isso, inclusive da responsabilidade que eu tenho com o meu corpo físico, para começar, aí eu imprimo um destino feliz. Veja, destino feliz, eu volto a falar isso aí. Destino é onde eu vou chegar. Eu não vou ficar feliz agora, mas eu altero a rota em que eu estou indo, e ao invés de ser aquela rota por uma morte de repetição das mesmas doenças, eu passo a ter um destino feliz, tá? É um destino livre daquilo que me traz infelicidade. Mas para isso eu tenho que ter consciência da minha responsabilidade. Por quê? Porque eu passo a compreender a transitoriedade do percurso carnal. Eu entendo que isso aqui vai passar, eu entendo que isso aqui é só um momento, que esse câncer que você está vivendo agora, que essa depressão, que essa fibromialgia, que essa amputação são transitórios. Agora está doendo muito, parece que sua vida está totalmente voltada para isso, mas vai passar. Por quê? Porque eu fico com os olhos fitos, né? Portanto, jogados ali, fixados na imortalidade, de onde procede. Porque eu procedo da imortalidade. Se de lá eu vim, de lá eu vou continuar indo, né? Então, eu vou continuar nesse processo de não morrer. Por que eu vou continuar um processo de não morrer? Porque aqui, ó, ninguém jamais sai da vida. Eu saio desse corpo, mas da vida não. A vida eu continuo vivendo, porque eu sou imortal, né? A morte não vai me tomar, porque vai acabar o meu corpo físico. Se a morte não vai me tomar, ela vai tomar todas as outras coisas. A morte vai tomar um monte de alegrias tuas, a morte vai tomar um monte de doenças que você tem, mas ela não vai tomar a sua vida. E esse é o ponto que eles colocam, para que nós nos apeguemos nisso e venhamos a sofrer menos. Adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria e as emoções receberão as cargas vibratórias benfazejas, favorecendo-se com a disposição para os empreendimentos idealistas, libertários e grandiosos, que podem ser conseguidos na Terra graças às dádivas da reencarnação. Então, bem claro isso aqui, ó. Adequando-se à saúde e à harmonia, o pensamento, a mente, o corpo, o perispírito, a matéria e as emoções receberão as cargas vibratórias do bem. E elas vão se favorecer com a disposição para os empreendimentos idealistas, libertários e grandiosos, que podem ser conseguidos na Terra, graças às dádivas da reencarnação. Então, aquilo que você não sabia elaborar, depois que você elabora, você passa a usar para o bem, e aí pode transformar isso em alguma coisa que vai ajudar você e ao outro, né? Então, uma doença que antes te afligia, agora você pode vencer ela, sai dando palestra motivacional para outras pessoas que também estão passando por isso. Vai lá conversar com crianças em hospital que estão com leucemia, porque você perdeu teu filho para essa doença. Todos esses processos onde você começa a se melhorar. Assim, portanto, cada um é o que lhe apraz e pelo que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixa, face ao princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades que empregam, segundo o seu livre-arbítrio, naquilo que realmente lhes interessa e de onde retiram os proventos para sua própria sustentação. É bem claro que ninguém tem o direito de reclamar, porque nós é que fazemos a nossa sustentação. E se eu estou caindo, e se eu estou oscilando, e se eu estou vacilando, a minha sustentação não está forte, qualquer desequilíbrio emocional já me desestrutura, eu sou responsável por isso, e não adianta ficar falando que o vizinho tem mais sorte, que o outro tem mais sorte, porque não se trata de sorte, se trata de lei. E se tratando de lei, ninguém pode reclamar. Essa é a posição que Joana e Divaldo tomam.
E aqui, para encerrar, Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, portanto, como se semeie, da mesma forma se colherá. E é ponto final, segundo eles, né? Não tem queixa. Se você está colhendo frutos amargos, você os plantou. Se você está plantando frutos melhores agora, você não vai colhê-los amanhã, vai colher lá no futuro. Tenha paciência, persevera, continua o processo de elaboração, mas não fica se entregando aí à autopiedade, não fica desistindo, não fica com ameaças para os outros ou para consigo mesmo. Tenta segurar com força, né? Essa é a mensagem principal do estudo de hoje. Que encerra a parte de interação espírito-matéria. No próximo encontro, no dia 28, partiremos para o capítulo 3, Problemas da Evolução, parte 1. Ok? Eu queria deixar mais uma vez aqui o meu muito obrigado à Rede Amigo Espírita por ceder o espaço, por disponibilizar a plataforma. A todos vocês que compareceram hoje, passamos de 50 pessoas aqui ao vivo. Vocês que estão aí em todas as outras plataformas, muito obrigado, tá? Pelos feedbacks que têm dado tanto na minha página pessoal, quanto nos comentários nos vídeos. É muito importante saber que esse estudo está alcançando outras pessoas. Quem quiser os materiais do estudo para estudar no seu próprio centro, em casa, eles estão disponíveis ali na minha página, no Facebook. E quem quiser ver os outros vídeos, está tudo ali na Rede Amigo Espírita, tá? No YouTube da Rede Amigo Espírita, no SoundCloud, na própria página da Rede Amigo Espírita, está tudo lá, os outros estudos, ok? Eu desejo a todos, então, uma ótima noite, um ótimo fim de feriado, e que essa semana que vai ser curtinha aí, seja uma boa semana de reflexão e crescimento a todos. Muito obrigado.